sé tu nombre. Buenos días, amores del noveno año. ¿Cómo están ustedes? Los extraño muchísimo. Bom, a gente tá aqui pra gente estudar, né? Dar continuidade ao nosso livro. A gente vai começar pelo nosso capítulo 3, que na realidade foi falado, mas a gente não se aprofundou muito nele, né? Então, a gente tem a nossa primeira parte, sempre no nosso livro de espanhol do nono ano, a gente tem a primeira parte falando de um país e a segunda parte, a parte gramatical, ok? Então, essa primeira parte nossa, a gente vai falar sobre o Chile, tá? Capital, curiosidades sobre o Chile. E a gente vai falar sobre uma personalidade, tá? Uma pessoa chilena que se chama Pablo Neruda. Ele é um escritor muito famoso do Chile. A gente não vai se aprofundar agora na parte de Pablo Neruda, tá? Porque a gente tem os exercícios, as atividades, mas ele escrevia poemas e cada poema um mais lindo que o outro, tá? Vale a pena pesquisar pra gente saber um pouquinho mais. Sim, eu particularmente sou apaixonada por Pablo Neruda. Enfim, a gente já vai partir para nossa parte gramatical no nosso livro, tá? Capítulo 3, que tá um troço de gramática, ou seja, um pouquinho de gramática. A página será página 21. Então, a gente tem, primeira parte, um léxico, que é um vocabulário, tá? Referente às nacionalidades. E está lá, los gentilícios. Eu vou colocar todo, tá? O vocabulário aqui. A gente não vai falar, porque eu acho que não tem necessidade no vídeo, mas eu espero, tá? Que vocês falem para poder fazer a pronúncia ótima e perfeita, de uma maneira perfeita, ok? A gente já vai para a parte de gramática e a gente vai estudar orações condicionais, que estão divididos aí no nosso capítulo 3 em 1 e 2. Acho que vocês já perceberam que a gente tem vários tipos de verbos no nosso nono ano, né? Primeira parte, gente, o que a gente quer construir aqui? A gente quer construir orações ou ser capazes de compreender essas orações condicionais. Qual é a proposta do nosso livro? É exatamente isso. Se eu tuviera um amigo chileno, eu compreenderia melhor o espanhol. Essa condição é o si, tá? Então, a gente vai trabalhar com dois tipos de verbos. Um, pretérito imperfeito de subjuntivo. E a gente tem duas terminações. Primeira, terminação, se eu hablasse ou se eu hablará. Então, eu tenho se irá. São as terminações desse meu pretérito imperfeito de subjuntivo. Segundo verbo que a gente vai precisar, vai trabalhar com condicional. Condicional de indicativo ou potencial, os dois são iguais. Vocês podem encontrar com estes dois nomes. Nada mais é que são nossas formas verbais ria, tá? Hablaria, comeria, trabalharia, então a gente sabe os dois. Lembrando que pretérito imperfeito de subjuntivo, o C é mais parecido com o nosso, tá? Mas existe outra forma de se falar, que é o terminado em ara. Hablara, comiera, tá? Então, eu tenho essas duas formas. Vou colocar a tabelinha aqui para poder a gente comparar essas duas formas, tá? Vou colocar as terminações a e vou colocar a terminação a e a outra terminação e, porque só modifica, o i é igual. El verbo hablar. Si yo hablara, tú hablaras, él hablara, habláramos, hablarais e hablaren. A terminação C, né? Si yo hablase, hablases, hablase, si nosotros hablásemos, si vosotros hablaseis e si ellos hablasen. Essa é a terminação, com ra e com C, tá? As duas são iguais, podem ser utilizadas. Comer. Si yo comiera, comieras,
comiera, comiéramos, comierais e comieran. Ou, com a outra terminação, com C, se eu comiese, comieses, comiese, comiésemos, se vosotros comieseis e se eles comiessem. Aquilo? Então, a gente tem essas duas formas para a gente trabalhar com o nosso pretérito imperfeito de subjuntivo. Lembrando que a forma de construção era muito parecida com o português, tá? Então, dá pra gente compreender bem. Segunda parte, condicional de indicativo. El verbo caminar, no condicional, a gente vai conjugar pra gente compreender bem, tá? Yo caminaría, tú caminarías, él caminaría, nosotros caminaríamos, vosotros caminaríais y ellos caminarían. Beber, yo comería, beber, yo bebería, tú beberías, él bebería, beberíamos, beberíais y beberían. Y prohibir, yo prohibiría, tú prohibirías, él prohibiría, nosotros prohibiríamos, vosotros prohibiríais e eles proibiriam. Uma construção, que é o que a gente quer aqui, é o nosso objetivo. Se eu estudiasse muito, ou se eu estudiara muito, saberia todos os exercícios. Saberia todos os exercícios. Então, é isso. Se eu estudiasse ou estudiara muito, eu saberia todos os exercícios. Lembrando que a gente tem exercícios para a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu agora, tá? E aí, numa videoaula, a gente vem fazendo as correções. Um beijo!